Juízes capítulo 10, a partir do versículo de número 17, dando continuidade do versículo de número 1 até o versículo 11 de Juízes 11, né? Juízes 10, 17 em diante. Juízes 10, 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhes disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, bendito, majestoso Senhor, eis que estamos diante da Tua palavra tão viva e poderosa. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e revelar a Tua vontade às nossas vidas. Possamos aprender aqui, ó Pai, daquilo que o Senhor tem reservado para com cada um de nós. Assim nós oramos e clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, nós temos visto o livro de Juízes por um ângulo totalmente diferente daquilo que geralmente é apresentado. Geralmente nós olhamos o livro de Juízes na cosmovisão do Deus soberano agindo e intervindo sobre a vida do povo, libertando, levantando ali os seus juízes para libertar. E dificilmente nós falamos dos pontos negativos que tem na conduta e na vida deste povo. A nossa intenção em fazer, então, esta série sobre o livro de Juízes, cujo título é uma jornada entre a obediência e a negligência, é justamente apontar para esta questão que tem mais a ver conosco, com característica nossa, como seres humanos, como homens, como pessoas que têm buscado servir a Deus, mas que muitas vezes têm falhado na obediência, têm negligenciado diante do Senhor. Esta é mais uma das histórias que nós iremos desconstruir daquilo que é geralmente visto. Nós vemos sempre Jefté como esse grande herói, como esse servo do Senhor, e vemos ali a mão do Senhor agindo. Não é que Deus não agiu, não é que Deus não agiu através de Jefté, mas eu quero mostrar para os irmãos, eu quero apresentar para os irmãos, por um outro ângulo, essa história, né? Nós vamos aqui entrar numa outra direção, e vamos olhar para o que quase ninguém vê, quase ninguém observa, né? Para o que está nas sombras desta narrativa. Nós estaremos aqui observando o que está por trás da escolha de um homem chamado Jefté. Da mesma forma como nós fizemos com Gedeão e os outros, nós também faremos aqui.
Vamos contextualizar o que está acontecendo. Nós estamos na região de Gileade, né? Uma região ao leste do Jordão. O povo de Israel ele está vivendo um momento de crise. Os amonitas têm se levantado e têm guerreado e têm oprimido este povo já por 18 anos. Israel, então, vendo essa opressão e não aguentando mais essa opressão, eles se voltam para o Senhor, clamando ao Senhor para que Deus possa livrá-los. Deus então fala com este povo dizendo, olha, eu livrei vocês assim, 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 apresenta 7 vezes que Deus havia livrado. No entanto, vocês voltaram para esses 7 deuses, para esses 7 falsos reis, falsos deuses, né, com esses ídolos, e isso fez com que, já que vocês confiem neles, então busquem deles, que eles sejam seus salvadores, né? Eu não irei mais salvá-lo. Então Israel percebe que ele está de fato brincando com o Senhor, que ele não está de fato arrependido. E aí o texto vai nos dizer que eles de fato se arrependeram, que eles de fato se voltaram para o Senhor de todo o coração, que eles de fato então arrancaram os seus ídolos e jogaram fora, eles abandonaram aquela prática idólatra. E o versículo de número 16 então encerra dizendo assim: Deus já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. E nós vamos ver então, olhando pela narrativa do narrador, que Deus agora vai agir sobre a vida deste povo. Nós temos seguido este livro, temos caminhado neste livro, e qual seria a expectativa? O que nós esperaríamos agora? Que Deus agora falaria, que Deus agora iria levantar alguém para poder, então, trabalhar esta realidade. E nós temos agora Jefté, nós conhecemos a história. Então, assim, Deus agora levantou Jefté como alguém que vai estar agindo e vai estar operando. Mas sabe o que é interessante, queridos? A última palavra que o Senhor dá a Israel é que eu não vou mais libertar vocês. O que nós ouvimos aqui sobre o fato de que Deus já não pôde reter a sua compaixão, tem a ver com a visão do narrador, com o escritor do livro que aqui escreve. Deus não falou isso para o povo. Então tenha isso em mente. Não significa que Deus não vai agir, Deus irá agir. Deus está agindo, Ele nunca para de agir. E de fato Deus vai agir com compaixão sobre este povo, mas Deus está silencioso, Deus está calado. Então nós chegamos ao versículo de número 17 e nós não encontramos neste versículo algo voltado com a convocação do Senhor, né? Nós não vemos isso. O que nós esperávamos é justamente um profeta levantando, ou quem sabe um anjo do Senhor vindo numa convocação, chamando, levantando um entre os que lá estão para poder falar, mas isso não acontece. Há um silêncio sepulcral do Senhor. Deus não fala, não envia um profeta, não envia um anjo, o céu está totalmente silencioso diante da situação. E esse silêncio divino é que vai dar agora margem à nossa história para o desenrolar do que nós temos aqui, até o momento em que Deus de fato então irá se manifestar, né? Deus não pôde mais reter a sua compaixão para com a desgraça de Israel. Versículo 16 encerra. Agora observe, versículo 17 começa assim: os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Nesta fala do narrador, dizendo da compaixão de Deus, nós agora somos retornados, somos levados ao campo de batalha, imediatamente ao local onde agora acontece o conflito. O exército já está em posição, o povo já está acampado. De um lado, nós temos ali o exército inimigo, que tem oprimido. Do outro lado, nós temos um acampamento de Israel, eles apostos para poder dar, então, início à batalha. Mas o versículo de número 18, ele nos apresenta algo que é estranho até então. Nós não vimos isso ao longo do livro de Juízes. Nós vamos ver algo diferente. O versículo começa dizendo, então o povo, e aí ele coloca, aliás, não é bem o povo, os príncipes, os líderes de Gileade, aquelas tribos que estão ali do lado leste de Jordão, aqueles líderes ali, aqueles homens ali, eles se levantam, e eles começam a dizer uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Eles se juntaram, eles se alinharam, eles se colocaram ali, mas não havia um líder.
Não havia ninguém liderando este povo. Eles estavam no desespero. Eles se viram acuados e eles tinham que tomar uma reação. Então eles fazem essa reação, mas como assim? Não há um juiz levantado, percebe? Deus não falou com eles, Deus não disse para nada, não disse nem que era para eles se reunirem, mas eles estão reunidos ali. O versículo então continua. Naquela conversa então que eles estão, que os líderes se reúnem num conselho para tomar uma decisão, eles falam: nós não temos ninguém que vá à frente, nós não temos um comandante, nós não temos um líder, nós não temos ninguém que nos guie nessa batalha, não há um herói entre nós. Quem irá se levantar? E a resposta deles então é: aquele que se levantar será cabeça de todos os moradores de Gileade. Esse grupo, então, ali de líderes se reúnem, e aí eles vão fazer uma consulta no meio do povo para que se levante alguém que pudesse liderá-los, alguém que pudesse ir à frente. E eles fazem uma promessa a essa pessoa: olha, se você nos liderar e nos der a vitória, você será como um rei sobre nós. Você será alguém que estará como cabeça, que estará comandando, não apenas o exército, mas comandará todo. Nós seguiremos você diante dessa realidade. Observe que o povo não consulta o Senhor. Eles não perguntam ao Senhor, como nós olhamos no capítulo 1 de Juízes, quando eles estão subindo para tomar a terra, e eles vão até então a presença do Senhor e perguntam: quem subirá primeiro? E aí o Senhor manda Judá subir. Eles não falam: quem é o nosso herói? Quem é o líder que Deus levanta? Não pergunta quem irá libertá-los, nem como Deus agirá através disso. Eles tomam a decisão. Eles se reúnem, eles acham que isso seria a melhor forma. Também nós não vemos ele em condições de esperar. A ideia de desespero deles, nós percebemos que eles não estão dispostos a aguardar que Deus haja. Percebe isso? Ah, quão terrível nós temos aqui, querido. Como é terrível isso. Porque nós vemos agora um povo que havia se arrependido dos seus pecados. Um povo que genuinamente havia se convertido ao Senhor. Um povo que havia abandonado os seus ídolos. Eles realmente fizeram isso. Mas eles não aprenderam a confiar e a esperar no Senhor. A primeiro aperto, na primeira dificuldade, eles já estão tomando as suas decisões. Eles já estão escolhendo os seus caminhos. Eles não percebem que agora eles vivem debaixo de uma teocracia, de um governo do Senhor, que Deus está governando eles. Eles deveriam então de esperar que a ordem do Senhor os direcionasse, que o Senhor os levasse. Aqui mostra a fragilidade deste povo. Eles se arrependeram. Eles se voltaram ao Senhor, sim, mas eles ainda não aprenderam que eles deveriam de confiar no Senhor. Eles não aprenderam que eles deveriam de esperar no Senhor, e eles não têm essa paciência de aguardar a ação de Deus. Não esperam do Senhor. Eles tomam a decisão. A fé que os havia levado para o Senhor agora dá lugar ao medo. A teocracia, o governo de Deus, é substituído agora pela estratégia humana. A confiança é substituída pelo desespero. E é isso que leva a Gileade, então, ao impasse. Eles não têm um líder. Eles simplesmente se ajuntaram. Não há uma referência. Não há ninguém que possa guiá-los. Então, o que adiantou todo o movimento? O que adiantou tudo que eles fizeram? Por que eles foram para Mispa? Por que eles juntaram o povo? Por que eles montaram um exército? O versículo de número 18 encerra o capítulo 10 com essa grande incógnita: quem irá liderar o povo nesta batalha? Quem irá liderar o povo nesta batalha? Com isso, então, nós entramos no capítulo de número 11. E aqui, veja, se você não conhecesse a história, imagina que você não conhecia a história de Jefté, não sabia dessa história, você está lendo isso pela primeira vez. Quando você encerra o versículo 18, ele deixa uma dúvida: quem vai ser o líder? Então o que você espera? Que no capítulo de número seguinte, no capítulo número 18, agora Deus então entra em cena. Agora o Senhor virá e levantará um novo juiz. Agora o Senhor levantará um novo escolhido. Agora o Senhor entrará em cena. Mas aí o autor, ele não trabalha esta realidade. Novamente nós somos surpreendidos.
narrativa não retorna ao momento de tensão, ela não retorna àquele momento do acampamento em Mispa. Antes nos apresenta agora um novo personagem. Juízes, versículo 11, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gera Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos filhos de Israel e habitou na terra de Tobi, e os homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passamos agora a conhecer então a Jefté. Meus amados, nós não podemos romantizar o que nós temos aqui. A história de Jefté é uma história de dor, é uma história de sofrimento, é uma história muito triste, né? Ele é filho de uma prostituta. Ele é rejeitado e expulso pelos seus meios-irmãos. Não por conta da sua origem, mas por conta da ganância desses meios-irmãos. A preocupação dos irmãos de Jefté não era com relação à moral da família. Era garantir que ele não tivesse parte da herança que por direito lhe caberia, mesmo ele sendo um filho de uma prostituta. Desta forma, então, ele é expulso, mas ele não é expulso apenas da família. Ele é expulso da sua tribo, dos seus. O seu povo o abandona. Aonde ele foi criado, as pessoas o abandonam por conta dessa realidade. E é importante destacar aqui que Israel tinha leis já estabelecidas lá por Moisés no deserto para lidar com essa questão da herança, para lidar com o direito dele como filho deste homem. No entanto, ele é rejeitado, ele é expulso. Quanta hipocrisia nós temos aqui. Perceba comigo. O pecado de Gileade, o pai dele, é tolerado de tal forma que o filho bastardo vive entre os seus irmãos. Eles não questionaram o fato de que esse homem foi um adúltero. Eles não apedrejaram a sua mãe por ser a prostituta. Isso foi recebido entre eles. Era normal, vivia de forma normal. Os irmãos lidavam com isso de forma normal. A sociedade em que ele está, a vila onde ele mora, estava como normal. Ele era como qualquer outro. No entanto, quando se tratou do poder, da riqueza, do dinheiro, da divisão ali daquilo que pertencia ao seu pai, como herança e direito dele regulado pelo Senhor, nós encontramos um moralismo hipócrita, revestido de honra, de moral, típico do mundo em que vivemos. Típico do mundo. Agora vale a pena a gente se posicionar. Aqui novamente nós vemos expostos o quão degradado está a sociedade de Israel. O quanto este povo, que deveria ser o povo que chamava pelo nome do Senhor, está espiritualmente caído. O quanto eles perderam a noção da ética cristã, perderam a noção da moral cristã, perderam a noção da vida de santidade. Eles viviam como qualquer outro cananeu, como qualquer outra região daquele povo, daquela realidade. Permitiram viver entre si uma prostituta e um adúltero. Trataram com normalidade o pecado e conviveram com ele, e até mesmo acharam conveniente. Mas agora, usando da desculpa, os herdeiros expulsam o herdeiro legítimo, como se ele fosse o culpado e o pecador, como que se ele fosse o problema, e não o pai, e não a mãe, e não a sociedade que está em torno. Percebe isso? Mas não se engane sobre Jefté. Moldado pelo rancor, pela dor, pela marginalidade, ele também tem a sua opção, e ele opta por uma vida condizente com a sua posição.
O texto nos diz, então, que ele foge para a região de Tobi. Ele não foge para a cidade de Tobi, mas para a região, para o entorno de Tobi. Uma região deserta, uma região de difícil acesso, mas uma região também propícia a marginais. O texto nos diz que, junto a ele, agregam agora alguns homens, que é conhecido aqui como levianos. Essa palavra, levianos, também podem ser vistos como marginais, como criminosos. E torna-se, então, o chefe deste bando de malfeitores. Ele se torna o chefe desse bando. Nós podemos romantizar a história de Jefté, dizendo que ele é fruto da sociedade cruel, que ele é vítima da sociedade. Contudo, nós devemos de lembrar que ele teve as suas escolhas. E ele escolheu seguir o caminho pelo qual ele foi empurrado. Preste bastante atenção, meu amado. Ninguém é obrigado a exercer nada sem que antes tenha escolhido por si mesmo fazê-lo. A decisão está exatamente em nós. Podemos aceitar ou recusar aquilo que é proposto, aquilo que nos é empurrado, aquilo que nos é forçado. As circunstâncias não moldam o caráter, são as nossas escolhas. Ele fez as escolhas deles. Jefté poderia ter buscado o Senhor. Nós encontramos, por exemplo, a história de um homem registrado no livro de Crônicas que fala sobre esta realidade, cujo o seu nome era Filho das Dores. E ele então ora ao Senhor pedindo a Deus que mude a história e alargue as suas fronteiras. E ele se torna o mais digno entre os seus irmãos. Ele não aceitou aquilo que estava sobre a vida dele. Quantas são as pessoas que são empurradas para situações difíceis, para problemas, mas resolvem lutar contra isso? Mudar o seu contexto, a sua realidade. Jefté poderia ter rejeitado o seu estigma, poderia ter reescrito a sua história. Ele não é vítima da sociedade, ele é fruto das suas escolhas. Ele escolheu viver assim. Ele escolheu o crime, ele escolheu a marginalidade, em vez de escolher o Senhor. É importante a gente observar isso. E quando chegamos então a este ponto, nós somos então novamente, naturalmente instigados a perguntar. Imagine que você não conhece a história. O que Jefté tem a ver com tudo o que está acontecendo? Ele é introduzido agora, você nunca ouviu falar da história. Você vê o povo ali reunido, a tensão acontecendo, o autor dá uma pausa, apresenta um personagem. Assim o narrador nos leva ao ponto de partida. Ele agora, no versículo 4, ele nos faz relembrar o foco principal que ele está tratando, daquilo que ele está dizendo. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Você vai ver que ele está voltando aqui ao que ele termina no versículo 17, e ele está voltando ao que está no versículo de número 9. Gileade se vê cada vez mais apertado. Já estavam armados, mas nós sabemos que lhe falta liderança. Falta alguém capaz de liderá-los, falta entre os homens de bem da sociedade de Gileade, né? Ninguém se voluntariou, ninguém se colocou pronto para a batalha, mas o inimigo se aproxima ferozmente. O dia do embate está para acontecer. Então, o que é que os líderes de Gileade fazem? Qual é a solução que eles têm para o conflito? Vão consultar ao Senhor? Vão clamar ao Senhor novamente, pedir a Deus que entre com o benefício, com a benevolência, com a graça e a misericórdia sobre a vida deles? Promove um jejum nacional, todo mundo ali vestido de pano de saco, jogando terra sobre a cabeça, cinza sobre a cabeça, jejuando e clamando ao Senhor como aconteceu em Nínive? Não, eles não fazem isso. Você não vê uma hora alguma menção de que estes homens foram ao Senhor, de que esses homens buscaram o Senhor, e eles eram convertidos. Eram pessoas que haviam abandonado os seus ídolos, eram pessoas que haviam se voltado para o Senhor, mas lembre-se, eles não entendem que eles precisavam de confiar e esperar em Deus. Eles começam a tomar as suas providências. O céu não se manifesta, um anjo não se levanta, um profeta não fala, o silêncio do céu é sepulcral. E em vez então de ouvirmos a voz de Deus,
ouvirmos o som do lamento deste povo clamando, buscando o Senhor, o que nós vamos ver é o som da negociação política de acordos humanos. Versículo de número 5, então, nos diz que diante do aperto que ali se via, da aproximação da guerra, da falta de um líder, vai dizer: quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tob. O desespero tomou conta e agora eles seguem em direção ao mais improvável. Eles buscam a salvação através da mão de um criminoso. Eles não buscam a salvação no Senhor. Eles buscam a salvação em alguém que era de fato um guerreiro, alguém que de fato era corajoso, destemido, que havia enfrentado a morte, que havia travado batalhas, mas que a Bíblia nos diz que é um criminoso. É um marginal, não é um homem de bem. Se é que nós podemos dizer que em Gileade, por conta dessa moral mundana, deveria de ter alguém de bem verdadeiramente, né? Aceitavam pecado no meio deles. Olha aí, por favor, para a sua Bíblia novamente. Perdão. Vamos agora seguir para os versículos, a partir do versículo 6, dizendo: e disseram a Jefté: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. O texto nos diz então que Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante ao Senhor em Mispa. Desesperados, buscam então ao criminoso. Oferecem a Jefté a oportunidade de guiá-los na batalha, que é bom a gente entender o que está acontecendo. Eles começam indicando a Jefté a possibilidade de retornar à cidade e se tornar o seu comandante. Eles não fazem a mesma proposta que é dita no versículo de número 18. Versículo 6, você vai perceber que ele vai dizer: você é a nossa cabeça do nosso exército, é o comandante do nosso exército, cuida do nosso exército. Seria hilário se não fosse trágico o que temos aqui. Aqueles que ele haviam expulsado, agora se veem buscando ele. Eles estão nas mãos de Jefté, quase que implorando por sua ajuda. Jefté não lhes mostra o quão incoerente é a situação. O versículo 7 aponta para isso. Ei, vocês me expulsaram e agora vocês vêm até mim? Que papo é esse? Que conversa é essa? Vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo, não? Vocês pensaram que em mim, no que eu estou vivendo, no que eu vivi, no que eu passei durante tudo isso aí, agora que vocês precisam, vocês vêm até mim? Mas ao mesmo tempo, Jefté percebe que ele agora tem a oportunidade de negociar com eles. Ser alguém da marginalidade não se preocupa com orgulho, ele não está preocupado com seu orgulho ferido, ele quer tirar vantagem de tudo que é importante, tudo que é possível para ele. O importante para ele é ganhar tudo que tiver condições, conseguir o máximo de vantagem possível sobre esta situação, aproveitando o desespero do povo, aproveitando o desespero desses líderes. Ele agora quer tirar o máximo para si. Jefté não é tolo, queridos, muito menos desinformado. Ele sabe que aqueles líderes haviam prometido mais do que o cargo de comandante para quem liderasse o seu exército e os levasse à vitória. Assim, ele força os anciãos a apresentarem o que de fato haviam prometido aos chamados homens de bem.
aqueles que são os cidadãos da sociedade gileadita. Eles vai lá, levando eles então a formar e a dizer que o que eles vão oferecer é ser um governante, um tipo de monarca do povo. O versículo 8, ele nos mostra isso de forma muito clara. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Versículo 7, versículo 6. Vem e ser o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Percebe? Ser o nosso líder no combate. Agora, ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Ele diz: o que nós havíamos falado, nós também prometemos a você. Jefté assegura que o que eles estão dizendo será cumprido. Ele havia sido traído por este povo. Ele cresceu no meio deles e quando a coisa apertou, foi conveniente, expulsaram ele. Então agora ele quer que eles deem essa garantia de que, de fato, se ele for libertar e a libertação acontecer, então eles irão, de fato, cumprir o que está dizendo, o que eles estão dizendo. Então, o versículo de número 9, nós vamos encontrar aqui Deus sendo invocado para esse tratado. Jefté vai dizer assim: então Jefté perguntou aos anciãos: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. Jefté deliberadamente invoca o Senhor como aquele que está diante deste tratado. Os anciãos não se veem, não tem outra escolha a não ser aceitar a proposta. E aí eles tomam o Senhor como testemunha das suas palavras. No versículo 10, então, eles vão dizer: responderam os anciãos de Gileade: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Deus é citado, seu nome é reivindicado. O tratado então se reveste de solene reverência. Mas perceba, querido, o céu ainda se mantém calado. Nenhuma voz, nenhum anjo ou profeta fala da parte de Deus ao povo. Tudo o que temos até aqui é pura decisão e escolha humana, onde Deus é chamado para testemunhar e não para aprovar. É convocado para ser o observador e não o ator da situação. Ah, meus amados, vocês conseguem perceber o que nós temos até aqui visto? Conseguem ver o quão longe de Deus estão as escolhas e as decisões que este povo tem tomado? Israel, mesmo arrependido, não tem se submetido ao Senhor. Suas decisões, suas escolhas seguem os fatos, as estratégias, seguem o medo, o desespero, a lógica deste mundo, mas não se submetem à vontade e à palavra do Senhor. Novamente, Siló está calado. O local onde o tabernáculo do Senhor foi levantado está totalmente ausente. Os sacerdotes sumiram. O sacrifício não é notado, não é apresentado, ainda que eles tenham voltado para o Senhor e comecem agora a sacrificar ao Senhor. Você percebe que eles não voltam para a lei do Senhor. O sacerdote, nele havia na sua estola o Urim e o Turim, onde eles deveriam de consultar ao Senhor para que Deus respondesse. Mas eles não fazem isso. Toda escolha está diante da sua própria vontade. Mesmo tendo confessado o seu pecado, mesmo tendo abandonado os ídolos, eles ainda estão vivendo na autonomia. Eles ainda estão vivendo como rebeldes, fazendo aquilo que é reto aos seus próprios olhos, e não seguindo de fato aquilo que o Senhor determina, ou aguardando no Senhor a direção e a orientação. Aliás, é assim que vai encerrar o livro de Juízes. Já falei isso mais de uma vez, apontando para a necessidade de um rei que guie, que governe, que oriente este povo, para que eles possam observar o Senhor. Por não haver rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava mais reto aos seus próprios olhos. Assim encerra o livro
Mas nós também temos a mesma necessidade, querido. Nós também precisamos de um rei que nos guie, que nos oriente, que nos ordene o que é certo. Este rei já se apresentou, e o seu nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como povo de Deus, nós devemos nos submeter à sua palavra, nós devemos nos submeter ao seu governo. Todos aqueles que um dia disseram arrependidos dos seus pecados, que se dirigiram a Ele confessando e abandonando os seus ídolos, devem também se submeter ao seu governo, submeter à sua palavra. Não podemos agir como um povo de Gileade. Não podemos viver desta forma, nos convertendo, mas não nos submetendo, nos voltando para o Senhor arrependidos, mas não confiando na ação deste Deus. Não podemos agir também como Jefté, deixando a vida nos guiar, fazendo as nossas escolhas sem realmente colocar diante do Senhor, segundo o curso deste mundo. Nós somos o povo de Deus e devemos de buscá-lo, invocá-lo e devemos de aguardar em sua palavra. O texto aqui, ele nos ensina que é possível que nós tenhamos voltado para o Senhor de fato, que o nosso coração esteja de fato convertido ao Senhor, que nós estejamos realmente deixando os nossos ídolos e buscando o Senhor, e ainda assim estejamos falhando na obediência ao Senhor, porque em vez de consultarmos e buscarmos a este Deus, a sua direção e orientação para com as nossas vidas, nós temos buscado em nós mesmos, ou nas situações deste mundo, ou nas coisas comuns e na lógica deste mundo, as nossas decisões, pautando as nossas decisões não em sua palavra, mas naquilo que nós temos visto e que temos vivido. E isso, queridos, é pecado. Isso é rebeldia contra o Senhor. Isso é um ato de autonomia. E nós não somos chamados para ser autônomos. Nós somos chamados para ser servos, submissos à palavra do Senhor. Como tem sido a sua vida? Quais têm sido as suas escolhas? Quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que a sua vida está de fato pautada nela, que você está de fato vivendo essa palavra. Ou você tem confessado a Cristo, tem se arrependido das suas falhas, mas tomado decisões alheias a esta palavra. É muito sério o que nós temos aqui. Ah, sim, Deus continua agindo com sua compaixão. O versículo 16, ele não foi esquecido. O versículo 16, na medida que a gente caminhar, nós vamos perceber que Deus agora vai agir, que Deus vai operar. Mas perceba, tudo que nós temos aqui, ainda que Deus tenha sido invocado, são decisões humanas. E quantas vezes nós não fazemos isso, não é, queridos? Tomamos a decisão e depois de tomada a decisão nós falamos: Senhor, permita que aconteça, que seja feito assim, e que isso seja a sua vontade. Em vez de fazermos a oração da seguinte forma: Senhor, eu estou pensando em fazer isso, agir assim, contudo seja feita a sua vontade, nós dissemos: Senhor, eu fiz isso, isso e isso, permita que isso seja a sua vontade. Nós estamos tentando manipular Deus, levando Deus a cumprir aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos. Mas Deus tem o seu meio de agir. Nem o desespero, nem o perigo iminente mais próximo, nem o maior terror que possa cair sobre nós, deve nos afastar da confiança de que Deus agirá no tempo certo, e nós devemos de aguardar em sua palavra. O que nós temos aqui é um grupo de pessoas que não estão aguardando e confiando no Senhor. Infelizmente, a igreja de hoje tem vivido a mesma coisa em muitos aspectos. E nós precisamos de confiar e aguardar no Senhor. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e à nossa vida, para a glória e honra do Senhor.